Oi pessoal, hoje eu sou um dos convidados do quadro Direito em Debate, do programa Vai Cair na OAB. Eu me chamo Arthur Andrade, sou professor de Direito Constitucional e o debate de hoje é Crise entre os poderes no regime democrático brasileiro. Tenho a honra de receber a professora Ana Priscila. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Priscila, eu sou professora de Direito Constitucional e Direito Tributário e a gente está aqui hoje para debater essa crise entre os poderes no sistema brasileiro e aí acompanha o programa, fica com a gente. Bem pessoal, então retomando o tema, crise entre os poderes no regime democrático. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como esse assunto vai cair na OAB? Crise exige uma análise subjetiva, uma crítica. Não vai cair na OAB. Aí é que você se engana. É sempre bom a gente fazer um estudo concomitante de assuntos reflexivos, mas que se vinculam sim ao que cai na OAB. Não é, Ana Priscila, o que eu percebo é que o pessoal normalmente acha que aqueles assuntos que caem na OAB é aquela decoreba da Constituição, já que estamos falando de direito constitucional. E não, além da decoreba, se você anexa a um estudo mais reflexivo, mais crítico, lhe ajuda a decorar a letra da Constituição e acertar mais questões na OAB. Então, vai estudar crise nos poderes, beleza? Faz essa crítica, faz a crítica da crise nos poderes, para depois entender os artigos da Constituição sobre os poderes legislativo, executivo, judiciário. Vai ser muito mais fácil na hora da prova. O que é que você acha, professor? É importante, inclusive, para os alunos que estão nesse processo de estudo para a OAB, lembrar que a OAB ela gosta de representar o momento político, econômico e social do país na prova. Então, se a gente está vivendo um contexto aí de crise entre os poderes ou de batalha entre os poderes, como o Oscar Vieira bem chama, é necessário que a gente tenha um estudo bem amplo sobre as competências e atribuições de cada um dos poderes. Seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário. A OAB adora determinados temas, determinados artigos e atribuições em relação aos poderes, né? Especificamente em relação ao processo legislativo, essa crise que a gente está enfrentando entre o poder executivo altamente legisferante através de decreto, né? Esvaziando às vezes a competência do próprio poder legislativo, né? E alguns decretos do chefe do poder executivo que podem violar fontes primárias, leis, lei complementar, né? Uma emenda constitucional. Então é importante fazer essa análise mais sistemática, né? Das atribuições entre poder para que a gente tenha uma análise crítica e não fique meramente como o príncipe do direito constitucional chamou, né, professor Arthur, não só no estudo de decoreba, mas que a gente tenha uma análise reflexiva sobre o tema. Bem, se eu sou o príncipe, Ana é rainha, né? Rainha do direito constitucional. E seguindo a linha da professora Ana Priscila, olha, um exemplo. Quando você vai falar de crise entre os poderes, você pensa logo em ativismo judicial, não é isso? Ativismo judicial é aquele fenômeno que corresponde ao superdimensionamento, à superposição do poder judiciário frente aos demais poderes, que o judiciário está legislando, que o judiciário está administrando, que o judiciário está se investindo num papel que não é dele. Quando você pensa isso, quando você pensa em ativismo judicial, para você entender o ativismo judicial, que é mais crítico, que é mais reflexivo, que é mais acadêmico, um assunto mais acadêmico, você tem que pensar em controle de constitucionalidade, para saber os limites do poder judiciário. Então veja lá, quem são os legitimados a propor uma ação de controle de constitucionalidade? Se você perceber que a Constituição Federal de 88 aumentou em muito o rol dos legitimados para propor o controle de constitucionalidade, para propor uma ação de controle de constitucionalidade, você vai perceber que o ativismo judicial está na base justamente desses legitimados. São muitos os legitimados: presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, isso no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Nós também temos o Procurador-Geral da República, no âmbito do Ministério Público. São muitos os legitimados e você tem que saber para a sua prova. E quando você percebe que são muitos os legitimados, você entende por que nós temos um controle de constitucionalidade tão forte, porque tantas ações são ajuizadas no Supremo Tribunal Federal e o STF acaba tendo todo esse poder que justifica, que caracteriza justamente o ativismo judicial. Esse é um dentre vários exemplos. Concorda, professora? Dentro dessa batalha entre os poderes, Arthur tocou num ponto importante, porque dentro das atribuições do Poder Judiciário a gente tem o controle de constitucionalidade, e quando a gente está falando da prova de direito constitucional, 50% mais ou menos da prova vem relacionada ao tema de controle de constitucionalidade. Então é importante acompanhar essas atribuições do Poder Judiciário, especificamente os legitimados, lá do artigo 103 da Constituição, os tipos de controle, seja controle difuso, seja controle concentrado, né, os objetos de cada uma das ações do controle concentrado,
Além dessa perspectiva do Poder Judiciário, também é importante, nesse momento que a gente está vivendo, especificamente acompanhar as atribuições do Presidente da República. Então, acho importante, Arthur, que os alunos para a prova tenham aí, de repente, um olhar mais crítico do artigo 84, que estabelece ali as competências do Presidente da República. Também façam análise lá das competências do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara. Então, centra aí seus estudos lá no artigo 49, 50, 51, 52 do texto constitucional, porque para a gente ter essa análise mais reflexiva e mais crítica sobre o que a gente está vivendo no cenário brasileiro atual, é importante que a gente tenha um estudo desses artigos inserido dentro dessa perspectiva da realidade que a gente está acompanhando no sistema brasileiro. Perfeito, professora, perfeito. E como a senhora bem colocou, o principal assunto que cai em direito constitucional na prova da OAB, controle de constitucionalidade. Outro assunto que cai bastante, processo legislativo. Você tem que entender o processo legislativo, as atribuições do Congresso Nacional, também no âmbito executivo, as atribuições do presidente, como a professora bem colocou. E dá para linkar também os assuntos se você entende mais a fundo o direito constitucional, se você entende mais a fundo a organização dos poderes. Por exemplo, você pega a atribuição do presidente de editar decretos para dar fiel cumprimento às leis. O presidente tem que editar decretos regulamentares para regulamentar as leis. Você tem que saber disso. Decreto regulamentar pode ser objeto de ação de controle de constitucionalidade, de ADIM, de ADC. Se tiver efeitos concretos, não. E normalmente decretos regulamentares têm efeitos concretos. Leva essa dica para a tua prova, vai te ajudar bastante. Tem outros exemplos, professora? A gente tem vários outros assuntos dentro do ambiente. Acho que é importante, assim, para a prova de vocês, que vocês façam análise efetivamente dos artigos que envolvem a estrutura dos poderes e a organização do Estado. Acompanhe o dia a dia do cenário político brasileiro, exatamente porque a OAB, como eu disse no início, gosta muito de reproduzir na prova. Então, não adianta a gente ficar apenas fazendo a literalidade. É necessário que a gente tenha uma análise mais reflexiva sobre esse tema e aí linkando com vários temas que a gente falou aqui no programa, controle, atribuições de poderes, crise do sistema democrático, e aí vocês vão ter sucesso sim na prova de vocês da OAB. Aposto que terão. E nos sigam também nas redes sociais. Vou colocar meu link aqui do Instagram embaixo para você seguir. A professora Ana Priscila também vai colocar. Exatamente. Nos sigam, a gente sempre está postando dicas de direito constitucional, tributário, administrativo. Me segue lá no Instagram, profa.anapriscila, que vai ficar aqui embaixo. Lá vocês vão poder acompanhar as discussões do momento, seja no direito constitucional, seja no direito tributário, que são as matérias que eu leciono. É isso, muito bom estar com vocês. A rainha Beijinho. do direito constitucional e tributário falou, tá falado. Nada. Até a próxima.